Que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito do amor, da compaixão, o Espírito da compreensão, o Espírito de Deus, desça sobre você, venha cobri-lo com a sua presença, e a sua sombra venha guiá-lo desde agora e para sempre. Não apenas quando você estiver na igreja, mas quando você estiver em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja, dormindo ou acordada, alegre ou triste, vivendo em paz ou nas lutas, nos desertos. Ah, minha amiga, meu amigo, se você tem o Espírito de Deus guiando a sua vida, onde quer que você estiver, sob qualquer circunstância, você estará segura. E ninguém poderá destruí-lo, porque o Espírito de Deus é a nossa proteção, é a sombra do Altíssimo que nos protege, nos guarda, nos livra e faz-nos manter a comunhão com o Altíssimo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba o Espírito de Deus aí onde você estiver, aí agora. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Nós falamos ontem sobre a justiça. Você sabe que justiça quer dizer merecimento. Você torna-se merecedor. Quando você se torna justo, você se torna merecedor da presença de Deus, da atenção de Deus. Então, para que você possa ser justa, você tem que ter os seus pecados perdoados, não é verdade? Você não tem que pagar penitência para que você possa estar na justiça, viver na justiça. Você tem que estar limpo diante de Deus. E só existe uma coisa capaz de fazê-la limpo diante de Deus. É através da fé. A fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Foi a fé no Senhor Jesus, no seu sacrifício, que fez a gente ter o direito, o privilégio de entrar na presença dele. Portanto, a fé é a coisa mais gloriosa que a fé nos dá, o direito mais, digamos assim, glorioso, é nos justificar, fazer-nos limpos. Por exemplo, você pode ter sido ladrão, bandido, você pode ser a pessoa pior da face da terra, mas quando você coloca ou põe a sua fé que Deus te dá, porque Deus é quem nos dá a fé, o Espírito da fé que vem sobre nós. Quando você recebe a fé do Espírito Santo, você tem força para deixar o pecado, você tem força para deixar a criminalidade, você tem força para deixar de roubar, você tem força para deixar de mentir, você tem força para deixar de adulterar, você tem força, enfim, para deixar todas as suas injustiças, todos os seus pecados.
e então viver em comunhão com Deus a partir daquele momento. Então, a fé é a preciosidade, é o tesouro maior que Deus nos tem dado. E a fé vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Que maravilha, né? Eu estava meditando no caso de Noé. Diz o texto sagrado que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele achou graça. E Noé era um homem justo. Era um homem justo e perfeito em suas gerações. Ele não era apenas justo, mas era perfeito. Como é que pode um homem ser justo e perfeito nesse mundo cruel? A verdade é que Noé andava com Deus. Só porque ele andava com Deus, ele fazia justiça, o que era justo. Ele tinha um caráter de justiça. Quem anda com Deus, quem tem o Espírito de Deus, tem o espírito de justiça, anda na justiça, quer o bem do seu semelhante. Quem anda na justiça é misericordioso. Quem anda na justiça anda no temor de Deus. Quem anda na justiça vive uma vida limpa, perfeita com Deus. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Lembra quando Jesus falou assim, eu sou a verdade. Quando Jesus fala, eu sou a verdade, ele está falando, eu sou a justiça. Porque não existe justiça sem verdade, não é verdade? Pois bem, Jesus era a verdade. Jesus é a verdade, quer dizer, Jesus é a justiça. Agora, veja só, minha amiga, meu amigo. Naquela geração de Noé, na última geração de Noé, digamos assim, aquela geração toda que pereceu, morreu com o dilúvio, Noé era o único. Noé era o único em todo o mundo, em toda a terra, o único homem justo. Aqui não fala que a família dele era justa, mas ele era justo. E porque ele era justo, ele salvou toda a sua família. Que maravilha, né? Você, por exemplo, quer salvar a sua família, os seus filhos. Você quer deixar uma herança bendita para os seus filhos. Invista na sua fé. Curta a sua fé. Viva na fé. Porque a fé no Senhor Jesus Cristo é a única coisa capaz de fazer você justo e justa diante de Deus. Não é maravilhoso isso? E todos podem fazer isso. Quer dizer, todos podem ter essa fé. Todos. Está na sua mão o direito, a autoridade de fazer o que é certo ou o errado. Se você faz o que é certo, o que é justo, nisso você agrada a Deus. Então, quando a gente honra a nossa palavra, nós estamos sendo fiéis a Deus, estamos sendo justos, porque nós também imitamos o nosso Senhor, o nosso Rei. Nós estamos honrando a nossa palavra. Você, minha amiga, meu amigo, presta bem atenção. Nós estamos vivendo a semana da prova com Deus, não é? O que nós estamos provando? A palavra dele. Nós estamos provando a Deus, quer dizer, a palavra dele. Jesus é a palavra que estava com Deus, a palavra que é Deus. Então, quando essa palavra sai da nossa boca e ela é correta, digna, então isso honra a Deus. Quando é palavrão, impropério, quando é palavra para amaldiçoar, para censurar, para criticar,
Quando a palavra é para deixar a pessoa mais para baixo, então essa palavra não é de Deus. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu sei que não é fácil você manter-se íntegro e perfeito no que você fala, no que nós falamos, porque às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente fica irado, né, com certas coisas, com certas pessoas, mas não é o certo, não é o correto. Por isso o Espírito Santo nos dá o dom do equilíbrio, o equilíbrio espiritual. Ele nos dá o dom do equilíbrio. Então, nós temos que guardar aquilo que nós falamos, a nossa boca. Então, você que me ouve e está vivendo uma vida toda errada, toda desequilibrada, você que quer andar na justiça, porque todo mundo ama a justiça, não é verdade? Eu duvido que alguém queira ou goste da injustiça. Porque a justiça é algo correto, é digno, é honroso, não é? Então, você quer aquilo que é seu, você não quer aquilo que é dos outros. Então, isso é justo. Então, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que adere, que pratica a palavra de Deus, que se comporta de acordo com a palavra de Deus, você está manifestando a fé. E essa fé faz você uma pessoa justa diante de Deus. Então, quando a pessoa anda de acordo com a palavra de Deus, ela vive a fé, ela se torna justa diante de Deus, portanto, merecedora. Por exemplo, esta semana nós estamos fazendo prova com Deus, não é verdade? E nessa prova nós estamos abrindo a Bíblia e dizendo para Deus: ó Senhor, tu me convidaste para prová-lo, provar a tua palavra. Então eu estou aqui para provar a tua palavra. Se isso aqui que está escrito é o Senhor que falou, foi o Senhor que falou, se isso aqui é verdadeiro, então tem que acontecer na minha vida. Porque eu creio nessa palavra, eu acredito nela. E tanto acredito que eu estou colocando toda a minha vida, todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser ou ter, eu estou colocando no teu altar. Porque eu verdadeiramente creio na tua palavra. Então essa pessoa se torna justa diante de Deus, portanto, merecedora das suas bênçãos, da sua atenção. E foi isso que fez com que Noé tornasse um homem justo. E quando você faz isso, minha amiga, meu amigo, você se torna justa e Deus vai salvar você e, com certeza, a sua família. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, nos deu a sua palavra. A sua palavra é a sua autoridade, é o seu poder, é a fé, é a fé.
Quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a fé. Você dá ouvidos à fé. Quando você obedece essa palavra, então essa palavra conduz você à conquista. Essa palavra leva você aonde você quiser. Ela faz de você uma nova criatura. E mais, essa palavra transporta você do último lugar que você ocupa para o primeiro lugar, que é onde está o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Essa palavra, a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo. Por isso Jesus disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, da palavra da boca de Deus, as pessoas viverão. Quem crê, viverá. Quem não crê, já está condenado. Foi por isso que Jesus falou para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Quer dizer, a palavra pregada, ensinada, orientada, ela, se obedecida, então ela traz benefício, ela traz a bênção. Se não obedecida, ela não surte nenhum efeito na vida da pessoa. A pessoa já está condenada. Então, a palavra de Deus é que produz a vida. E isso é o exercício da fé. Quando você obedece à palavra de Deus, você está exercitando a sua fé. É isso que funciona na vida dos que creem. Quando você vê uma pessoa bem-aventurada, abençoada, poxa, aquela criatura ali, a gente sabe que Deus é com ela. É uma criatura sábia, é uma criatura bendita, é uma criatura do tipo Noé. É porque ela agradou ao Senhor Deus na obediência à sua palavra, na prática da sua palavra. Ela exercitou a sua palavra. Por causa disso, ela se tornou justa, merecedora das bênçãos de Deus. É assim que acontece, minha amiga. Essa é a química da fé. A química da fé acontece por obediência. E a obediência depende de cada um, é ou não é? Todos têm o direito de obedecer ou desobedecer, tanto o pobre quanto o rico, quanto o homem e a mulher, o jovem, o velho, não é? Quanto a pessoa rica, quanto a pessoa pobre, a pessoa pode ser o que for, ela obedece à palavra de Deus, então ela é bem-aventurada. Então você que está me ouvindo nesse momento, tem uma vida toda desarrumada, bagunçada, sua vida está bagunçada. E você diz, bispo, será que tem chance para mim? Claro que tem. Claro que tem. Enquanto você estiver vivo, há chance. Desde que você obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Mas como, bispo? É só obedecer. O que você sabe que você tem que fazer? Bem, bispo, eu tenho mentido, eu tenho enganado, eu tenho roubado. Enfim, você vai deixar de fazer essas coisas. Você vai começar a abandonar aquilo que você faz, que você sabe que é errado. Você estará agradando a Deus. E Ele vai abençoar a sua vida. Só por causa dessas pequenas atitudes. Se você tem bons olhos, você começa a olhar as pessoas com bons olhos, então Deus vai abençoar você. Mas se você olha com maus olhos, com olhos de crítica, de censura, aí você vai gemer e ninguém vai poder fazer nada por você. Quer dizer, Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que Ele não nos julga. A salvação depende da gente.
quando nós obedecemos. Tem dois caminhos: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. O caminho da obediência abençoa a pessoa. O caminho da desobediência amaldiçoa. Então, quem escolhe somos nós. Nós temos o direito de escolher obedecer ou desobedecer. Só depende da gente, não é? Você não pode obedecer? Pode. Você não pode dizer assim, eu não mereço. Não, eu sei que você não merece, mas a partir do momento que você obedece, você passa a merecer. Não é verdade? É assim que funciona. Mas é tão simples assim? É muito simples. É muito simples. As pessoas é que complicam. Se você obedece a palavra de Deus, você pode ficar tranquilo. Você é como aquela pessoa que saiu plantando a semente, a boa semente na boa terra. E você vai colher os seus frutos. Você pode ter certeza. Pode não colher naquele dia. Pode não colher no dia seguinte. Mas você vai colher. Pode ter certeza disso. Assim como também, se você plantar a semente da desobediência, você vai colher os frutos da desobediência, que são as maldições. Meu nome é Rafael, eu tenho 32 anos. Eu cheguei na Universal com a minha vida esfacelada, em pedaços. Quando eu cheguei, estava totalmente endividado. Eu tinha até um bom salário, trabalhava num bom emprego como gestor de empresas, mas por conta de um vício que eu tinha com drogas, eu estava acumulando dívidas. E no momento que eu cheguei, eu estava devendo R$150 mil, pessoa física. Eu tinha muita depressão. Na verdade, eu tinha um vazio muito profundo. Eu me sentia muito sozinho e eu buscava refúgio nas drogas, na cocaína. Eu cheguei a usar 50 pinos de cocaína num final de semana, sozinho. Nessa época eu já era casado. Por conta desse consumo excessivo de drogas, o meu casamento acabou se deteriorando e a gente acabou se separando. Nesse momento que eu estava triste, abatido, e eu comecei a fazer algumas orações em casa, pedindo ajuda a Deus. E eu recebi um convite para participar de uma das reuniões. Ao chegar na Universal, eu aprendi a fazer prova com Deus. Em pouco tempo, por conta que eu já tinha um conhecimento da fé, a minha vida começou a mudar. E eu coloquei em prática essas provas que eu estava aprendendo. Eu me lancei de corpo e alma no altar. E a partir do momento que eu me lancei, eu comecei a ver transformações na minha vida. No momento que eu fiz uma prova forte com Deus, um desafio de fato com Deus, eu desci do altar com uma ideia. De gestor de empresa eu passei a empresário e comecei a praticar uma consultoria dentro do segmento de posto de combustível. Essa empresa começou a se expandir e eu comecei a crescer como empresário. Adquiri algumas empresas, hoje em dia eu tenho 7 empresas, atuo em 11 cidades do Vale do Paraíba, tenho empresas em vários segmentos, todos voltados para posto de combustíveis, eu acredito que o altar é a solução dos nossos problemas. Não existe uma outra forma real da gente ter um vínculo direto com Deus a não ser a base do sacrifício. Hoje a minha vida passou a ter sentido. Eu tenho paz. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, e antes eu não tinha. Hoje em dia eu sou um empresário bem-sucedido, tenho uma família abençoada, meu filho é um menino abençoado. Hoje em dia eu sou completo. Graças a Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Se eu faço a escolha certa, porque Ele coloca sempre para mim, mesmo tendo o Espírito Santo, Ele, Deus, coloca para mim o direito de escolher, de optar por um caminho A ou pelo caminho B. Pela coluna 1 ou pela coluna 2, não tem coluna do meio. Então, o Espírito Santo me dá a direção, ele me dá a inspiração. Vai por esse caminho, coluna 1, ou então vai por o caminho na coluna 2, pronto. Ou um ou outro, ele me diz através da fé, ele fala, me inspira. Então eu obedeço, então eu sou abençoado. Se ele fala e eu não obedeço, então
a culpa é minha de ter uma vida de má qualidade, não é verdade? Minha amiga, meu amigo, essa é a fé que faz a gente conquistar a plenitude da vida. Deus quer que você tenha uma vida plena, abençoada, mas é claro que você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar. Noé levou 100 anos para construir a arca, mas em compensação, aquela arca salvou a si e a sua família. Ninguém pode conquistar sem sacrificar. Não se faz omelete sem quebrar os ovos, é ou não é? Você tem que quebrar os ovos para poder ter um omelete. Do contrário, não tem nada. Então, aprenda isso. A fé depende de atitude, é a ação. É a ação da obediência, do exercício da palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe você. Ele faça você entender e obedecer a sua santa palavra. Até amanhã.